Durante a madrugada, o mundo mudou sem aviso. Navios avançam. O conflito começa, sem um único disparo. Rotas são fechadas e o comércio global começa a parar. Em Taiwan, máquinas param e o mundo prende a respiração. Em minutos, trilhões desaparecem nos mercados globais. O silêncio termina. Agora, mísseis cruzam o céu. Sem chips, fábricas inteiras simplesmente param. A milhares de quilômetros, o impacto chega ao Brasil. Preços sobem, empresas recuam, a crise se espalha. Alguns lucram, enquanto milhões tentam sobreviver. E se isso for só o começo de algo ainda maior? Imagine acordar amanhã e descobrir que o mundo mudou para sempre durante a madrugada. Navios de guerra chineses cruzam o Estreito de Taiwan. A tensão nunca foi tão real. Alertas de emergência disparam simultaneamente em capitais do mundo inteiro. Mas o que poucos percebem é que essa guerra não começou com tiros, começou com silício. Taiwan produz mais de 90% dos chips mais avançados do mundo. Todo o planeta depende disso. Se esse complexo parar, o mundo para junto. E você vai sentir isso diretamente no seu bolso. O conflito no Pacífico começaria com um bloqueio. Silencioso, calculado, implacável. Rotas marítimas são bloqueadas, navios mercantes param, o comércio global congela. Nos primeiros dias, o mundo ainda acredita que é temporário, que vai passar rápido. Não vai. A Marinha Americana se posiciona. Japão e Coreia do Sul entram em estado de alerta máximo. O Estreito de Taiwan vira um campo de tensão onde qualquer erro pode ser irreversível. Mísseis são disparados. As primeiras imagens chegam nas redes sociais antes dos noticiários. Tóquio caiu 18! Isso é um colapso total! Veja! Vende tudo! Sai da posição! Não para de cair! O mercado quebrou! As bolsas asiáticas entram em colapso ainda na madrugada. Tóquio cai 18% em uma hora. Em Taipei, sirenes. Ruas que ontem eram normais agora estão completamente desertas. A TSMC, maior fabricante de chips do mundo, paralisa a produção. Esse momento muda tudo. Sem chips, nenhuma fábrica de eletrônicos do mundo consegue produzir. Literalmente nenhuma. Pense no seu celular, no seu notebook, na geladeira inteligente, no carro moderno. Todos precisam de chips taiwaneses para existir. E agora o estoque mundial está secando. O mundo levou décadas para construir essa dependência. E agora não existe plano B. Montadoras como Toyota, GM e Volkswagen anunciam paralisações em fábricas pelo mundo inteiro. Carros novos somem das concessionárias. Os usados disparam de preço da noite para o dia.
Isso aconteceu de verdade em 2021 com a escassez pós-pandêmica. Num conflito real, seria 10 vezes pior. A crise tecnológica se expande, servidores cloud ficam sobrecarregados, sistemas começam a falhar. Hospitais, bancos, energia elétrica. Toda a infraestrutura crítica depende de chips para sobreviver. Acompanhando flutuações. Estabilizando, frequência voltando ao normal. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir, mas que você precisa entender completamente. O Brasil está a mais de 17 mil quilômetros de Taiwan e vai sentir cada impacto dessa guerra. O petróleo é o primeiro a reagir. Com rotas bloqueadas, o barril dispara nos mercados globais. Combustível mais caro significa frete mais caro. E frete mais caro significa tudo mais caro. Supermercados começam a sentir, fornecedores repassam os custos, as margens somem. A soja brasileira continua exportando, mas concorre agora com uma demanda asiática em desespero. Com a Ásia em guerra, alimentos ficam mais caros no Brasil. Quem exporta lucra, quem compra sofre. O dólar sobe, sempre sobe em momentos de crise global. E o Brasil sente em absolutamente tudo. Com o dólar alto, importações encarecem. Medicamentos, máquinas industriais, insumos essenciais. A inflação já existia. Agora encontra combustível extra e não pede permissão para explodir. Pare um segundo e pense. Quanto você gastava no supermercado há 2 anos e quanto gasta hoje? Agora, imagine esse aumento multiplicado por 3 vezes em menos de 6 meses. É o que ocorreria. As bolsas brasileiras despencam. O Ibovespa entra em circuit breaker pela primeira vez em anos. Investidores fogem para o dólar e o ouro. O real perde valor a cada hora que passa. Empresas brasileiras que dependem de importação começam a demitir. Não porque querem, porque precisam. O desemprego sobe, as famílias cortam gastos, o consumo cai, a economia entra em espiral descendente. São Paulo, coração financeiro e industrial do Brasil, seria o epicentro nacional da crise. Mas voltemos ao Pacífico por um momento. O que acontece lá define tudo o que acontece aqui. Os Estados Unidos precisam decidir entrar diretamente no conflito ou manter sanções econômicas severas à China. Cada opção carrega um custo devastador. Não existe saída barata nesse tipo de conflito. As sanções ocidentais cortam o acesso da China à tecnologia americana, mas a China tinha um plano. Durante anos, a China investiu trilhões de dólares para desenvolver sua própria indústria de chips. Ainda não chegou ao nível da TSMC, mas num conflito prolongado, tempo é o único recurso que importa. O mundo ocidental tenta encontrar alternativas desesperadamente. Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos. Intel anuncia a expansão emergencial. Samsung dobra turnos, mas construir uma fábrica de chips leva anos. Enquanto o mundo espera essas fábricas ficarem prontas, a escassez se aprofunda. Cada semana conta. No Brasil, a tecnologia começa a faltar nas lojas. Celulares, notebooks, televisores, consoles. Pais que queriam dar um notebook para o filho encontram apenas uma resposta: indisponível, prazo indefinido. Empresas de tecnologia brasileiras param projetos. Startups perdem investimento. O ecossistema regride. Comente aqui. No seu bairro, quais seriam os primeiros produtos a sumir das prateleiras? Quem paga a conta de verdade não são os governos, são as famílias comuns, como a sua. O pai que enche o tanque toda semana começa a calcular. Trabalhar vale mais que o custo da gasolina? A mãe que divide as contas percebe que simplesmente não há como fechar o mês inteiro. O jovem que queria comprar o primeiro celular novo descobre que o preço dobrou em 3 meses. Isso não é ficção científica. Economistas chamam esse fenômeno de choque de oferta sistêmico. Em 2022, a guerra na Ucrânia, a milhares de quilômetros, já derrubou a economia brasileira duramente.
Uma guerra de Taiwan com a China seria uma ruptura de escala que o Brasil jamais experimentou. Mas há um aspecto que ninguém menciona. O Brasil poderia ganhar nesse caos, pelo menos no curto prazo. Com a Ásia em conflito, a demanda por alimentos brasileiros explode. Soja, milho, carne, açúcar. O agronegócio brasileiro fatura recordes. Mas os brasileiros das cidades pagam o preço dessa bonança. A desigualdade se aprofunda. Quem tem ativos em dólar prospera. Quem vive de salário sangra. As manifestações começam timidamente, primeiro nas redes sociais, depois nas ruas de verdade. O governo brasileiro enfrenta escolhas impossíveis: subsidiar combustível e explodir a dívida pública? Ou deixar o mercado agir e ver a inflação engolir o salário mínimo em poucas semanas? Não há resposta certa. Em crises sistêmicas, governos e cidadãos enfrentam escolhas sem saída boa. No Pacífico, o conflito se estende. Semanas viram meses. A pressão por cessar-fogo aumenta globalmente. A China sinaliza negociação, mas as condições são inaceitáveis para o Ocidente. O impasse continua. Cada dia de conflito aprofunda a escassez. A cadeia de suprimentos global opera no limite absoluto. 6 meses de conflito e o mundo começa a se reorganizar. Mas a nova ordem é completamente diferente. Blocos econômicos se redefinem. Alianças mudam. O mundo nunca mais será exatamente o mesmo. E o Brasil? Sai diferente também, com oportunidades novas e cicatrizes que demoram décadas para curar. A dependência tecnológica ficou exposta. Um país sem chips próprios é vulnerável a guerras que não são suas. A diversificação econômica deixou de ser pauta acadêmica. Virou questão de sobrevivência nacional. O que você faria nesse cenário real? Proteger economias? Mudar de emprego? Estocar mantimentos? Não existe resposta universal. Mas existe uma verdade. Em crises globais, informação é o ativo mais valioso. Quem entende o mundo toma decisões melhores, para a família, para os negócios, para a vida. Esse cenário é hipotético, mas cada dado que usamos aqui é verificável, é real. Pesquise você mesmo. A TSMC realmente controla mais de 90% da produção de chips avançados. Isso é verificável agora. As rotas marítimas do Pacífico movimentam mais de 5 trilhões de dólares em comércio todo ano. O Brasil foi o 5º país mais impactado pela escassez de chips em 2021, em um conflito real. Seria diferente. O mundo está mais conectado e mais frágil do que nunca. A fragilidade mora a um conflito de distância. Se esse cenário te impactou, existe outro igualmente devastador que poucos imaginam com clareza. E se os Estados Unidos entrassem diretamente no conflito com a China? O que isso mudaria para o Brasil? As consequências seriam de uma ordem de grandeza completamente diferente. É o próximo vídeo desse canal. Curta se esse conteúdo abriu sua perspectiva. O próximo vídeo começa exatamente onde esse terminou.